Muito interessante a história de José, eu te convido a ler no livro de Gênesis. Nossa, é uma história muito bonita, uma história de superação de José e uma história de um homem que caminhou na presença de Deus a todo tempo, em ambientes hostis, em ambientes difíceis, em ambiente de um trabalhar intenso na vida de José. Então eu quero que você vá para a história de José e entenda que José era um homem novo. José estava com hormônios aflorado, né? José foi tirado da casa, arrancado da casa dos seus pais. José poderia ter o pior coração, mas José manteve um coração alinhado com Deus, mesmo em lugares difíceis que José passou. Você vai entender através desse homem de Deus o que é verdadeiramente alinhamento. José foi alinhado no poço, José foi alinhado na casa de Potifar, José foi alinhado na prisão antes de governar o Egito. Porque quando nós olhamos a história de José e entendemos que José foi governador, eu quero que você tenha a sensibilidade pela palavra e entenda pelo Espírito, entenda que não foi assim. José passou vários processos que o coração dele foi se alinhando até chegar ao seu propósito principal. José passou vários processos que o coração dele foi maturado, foi trabalhado, foi esticado até chegar no processo do seu propósito, até chegar, na verdade, no seu propósito. José foi alinhado por Deus em todas as circunstâncias não fáceis, mas em circunstâncias difíceis. Por isso você não pode querer que o teu coração esteja alinhado só quando você está vivendo uau com o Senhor. Você não pode achar que alinhamento é quando você está em lugares confortáveis. Você não pode achar que Deus vai te alinhar somente em conforto. Porque quando nós olhamos para o coração de José, quando nós olhamos para a história de José, nós enxergamos um homem trabalhado, alinhado a todo tempo com o Senhor, mas em processos difíceis. Essa palavra para você que está vivendo algumas coisas com o Senhor. E você acha talvez que o Senhor não tem como alinhar você. Você acha talvez quando você ouve, escuta essa palavra de alinhamento, está no centro da vontade de Deus, talvez você acha que é muito difícil. Que é impossível por causa da tua circunstância, é impossível por causa de onde Deus te inseriu, é impossível pelo que você está vivendo, mas eu estou te dando exemplo de José, para você entender que o coração de José foi alinhado, trabalhado. Então José, queridos, foi alinhado no poço, José foi alinhado na casa de Potifar, José foi alinhado na prisão antes de governar o Egito. Então o caráter de José, ele foi lapidado, ele foi transformado na escuridão, em momentos difíceis, na dificuldade. Mas o Senhor era com José. Você não precisa estar somente aonde você quer, lá na promessa, para você ser alinhado com Deus. Nós precisamos aprender o que é essa palavra alinhamento, porque nesse segundo semestre, no primeiro dia desse segundo semestre de agosto, o Senhor ministrou no dia 30 para o dia 1º muito comigo a palavra alinhamento. O Senhor ministrou muito comigo a palavra posicionamento. O Senhor, e ele falou alinhamento individual, um trabalhar do Espírito em cada pessoa, um trabalhar no Espírito em cada um de vocês, um trabalhar do Espírito em cada um de nós. Então o Senhor foi muito claro em alinhamento individual, o Senhor foi muito claro em posicionamento, o Senhor foi muito claro em consultar a Ele para as tomadas de decisão para esse segundo semestre, mas eu preciso te explicar o que é verdadeiramente alinhamento. Porque o alinhamento, querido, geralmente vem na nossa vida, normalmente vem na nossa vida em tempos que o Senhor está trabalhando mais intensamente em nós, nos processos da nossa caminhada. Então eu quero que você entenda, porque talvez você esteja achando que só pode ser fiel a Deus quando você estiver no palácio. Que você só pode ser fiel a Deus no momento que você estiver no conforto. Que você só pode ser fiel a Deus no momento que você estiver com todo mundo, como eu falei essa semana, dando tapinha nas suas costas e te parabenizando. Eu quero te dizer que alinhamento não tem a ver com isso. Alinhamento muitas vezes é um trabalhar de Deus quando ninguém te dá um tapinha nas costas. É um trabalhar de Deus quando você está em ambiente hostil. É um trabalhar de Deus quando você é provado. Para você literalmente passar na prova com você. Então entenda, alinhamento tem a ver com tudo isso. E para mim, um dos exemplos de uma pessoa bem alinhada, uma pessoa bem ajustada, uma pessoa trabalhada no Senhor em todos os seus processos foi José. José foi um homem trabalhado pelo Senhor em momentos difíceis. Então o alinhamento na nossa vida é construído onde ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo.
E quando você é trabalhado por Deus onde ninguém está vendo, em todos os processos, o Senhor foi estando com José. O Senhor estava com José, trabalhando em José, alinhando o coração de José até chegar ao seu propósito. Mas tudo que José passou, queridos, fez parte de um alinhamento de Deus, de um trabalhar de Deus na vida dele. Sabe, aquele lugar que você quer muito estar, entenda, antes do lugar que você quer muito chegar, antes do lugar que vocês querem muito estar, entenda, o Senhor vai trabalhar em você em bastidor. O Senhor vai trabalhar em você em coisas que ninguém vê. O Senhor vai falar com você no teu coração em coisas que Ele não vai revelar para outra pessoa. Por isso que nós precisamos ter intimidade com Deus. Por isso que nós precisamos ter vida em Deus. Por isso que nós precisamos saber da nossa identidade em Deus, para na caminhada você não ficar confuso. Você não deixar ninguém confundir você aquilo, falar que você é aquilo que você não é. Porque você sabe quem você é pelo Espírito, você sabe quem você é por Deus. Então não importa o que fale, o teu coração está alinhado com o céu. E quando alguém tem um coração alinhado com o céu, não importa o que falem para você. Você sabe quem você é em Deus. Palácio não alinha ninguém. Palácio revela alguém que está já alinhado. Ali quando José passou, queridos, pelo poço, ali quando José passou para a casa de Potifar, só revelou o alinhamento que Deus já estava trabalhando na vida de José. Entenda, José não teria suportado o que suportou, José não teria resistido o que resistiu, se Deus já não tivesse no coração alinhando José. Se José já não tivesse, sabe, tendo sido trabalhado por Deus, se o coração de José já não fosse de Deus. E o nosso coração, queridos, na nossa caminhada para a gente não cair, na nossa caminhada para a gente não titubear, na nossa fé, não ficar balançado, porque nós vamos passar por muitas coisas na nossa caminhada, você vai passar por muitas coisas na tua caminhada, mas para você não cair, para você não desistir da vida com Deus, para você permanecer firme, segurando nas mãos de Deus, você precisa estar com o teu coração alinhado em Deus. Não nas circunstâncias, não no ambiente, não em pessoas, mas no Senhor. Então o palácio não alinha ninguém. Só revela quem já foi alinhado na prisão. Eu vou repetir para ti. O palácio, o conforto, a promessa que você quer chegar não vai te alinhar. Mas ela vai revelar quando você chegar lá, os momentos que você já foi alinhado com Deus nos teus bastidores. Na prisão, no tempo difícil, no secreto, onde ninguém estava vendo. Então, alinhamento, querido. Eu sei que você tem escutado talvez um tempo que muitas pessoas têm falado sobre alinhamento. Eu escutei uma palavra sobre alinhamento há pouco tempo. E muito interessante por sinal, mas nós precisamos entender o que é alinhamento no Espírito. O que é que o Senhor quer fazer quando Ele fala que Ele quer o povo dele alinhado? O que o Senhor quer fazer no nosso coração quando Ele nos pede alinhamento? O que o Senhor quer entregar para a nossa vida quando Ele nos pede alinhamento? Porque o processo que talvez você esteja dizendo que é punição, não é punição. É um trabalhar de Deus na tua estrutura. Muitas vezes na nossa caminhada nós vamos ouvir uma palavra de exortação do altar da nossa igreja. E nós precisamos entender que não é castigo, não é punição. Mas é Deus alinhando as nossas intenções, é Deus alinhando o nosso coração, é Deus trabalhando na nossa estrutura, é Deus trabalhando na maturidade que Ele está trazendo para a nossa caminhada, é Deus nos fazendo discernir se estamos falando certo, se estamos vivendo certo, se estamos agindo de forma correta, como eu já te dei vários exemplos em lives aqui, testemunhos, que o Senhor foi ajustando o meu coração. Muitas vezes quando eu achei que eu estava certa em uma determinada coisa, o Senhor me mostrou que eu não estava tão certa quanto eu achava que eu estava certa. Através de uma correção de uma líder, de um líder, o Senhor foi ajustando o meu coração, o Senhor foi me ensinando que era proteção, o Senhor foi ajustando a minha mente, equilibrando o meu coração e me alinhando no centro da vontade dele. E isso é diário, viu? Porque quando eu falo me alinhando, não está pronto, não está tudo ok, não. O Senhor está alinhando, trabalhando, esticando, processando, entendeu? Mas não é punição. Isso é um ajuste de estrutura. Então, quando o Senhor vai te alinhar a algo, o Senhor trouxe uma palavra para nós nos alinharmos com Ele. Então, Ele está trabalhando na nossa estrutura. E a estrutura que o Espírito Santo trabalha em você é de dentro para fora. E o trabalhar do Espírito, queridos, muitas vezes dói, mas também cura, alinha, estrutura, fortalece, traz você a ser mais resistente na tua caminhada. Entenda? Então, o processo de alinhamento não é punição, é Deus trabalhando na nossa estrutura. A gente precisa entender isso. Porque o alinhamento, se você não sabe, vai trazer mais maturidade para a tua caminhada.
Aquilo que você falava de forma desordenada, como um trator passando por cima das pessoas, você tem mais cuidado no espírito quando você está sendo alinhado. Você tem mais maturidade de saber, poxa, eu falei algo que não era para ter falado. Poxa, era até para ter falado algumas coisas, mas de forma mais... Entendeu? Porque quando você tem o Espírito Santo, tem coisas que ele vai permitir você falar, tem coisas que ele não vai permitir você falar, tem coisas que ele vai mandar você falar, mas com cuidado aquilo que você vai falar, tem coisas que ele vai mandar você falar, mas não é da forma que você quer falar. Então, quando você tem o Espírito Santo, quando ele está alinhando o teu coração, ele trabalha na tua estrutura, ele trabalha na tua boca, ele trabalha no teu coração, para que as tuas intenções sejam alinhadas conforme a vontade dele. Tem coisas que você pode até falar, mas precisa ser com a sensibilidade total do Espírito. Isso é alinhamento no nosso coração, aleluia. O alinhamento, ele traz maturidade. Porque quando eu era mais jovem, querido, uma das coisas que o Senhor mudou muito em mim, eu não pensava muito, sabe, eu não pensava, eu não tinha muito sentimento com relação a outras pessoas. Então, a pessoa que tinha um relacionamento ou uma amizade, eu não tinha, sabe, sensibilidade de entender o outro lado. Porque eu era uma pessoa egoísta. Uma pessoa egoísta não pensa no outro, pensa nela mesma. E uma das coisas que quando eu vim para o Espírito Santo, e eu lembro que eu sempre dizia que eu era como o Senhor me fez perceber, quando eu vim para Ele, que eu era como um trator passando por cima no mundo de relacionamento. Então eu não tinha emoção, eu não me sentia... Não é que eu não tivesse emoção, né? Não era uma pedra, pelo amor de Deus, mas é como se eu não me importasse. E quando eu vim para Cristo, uma das coisas que o Senhor trabalhou em mim é fazer eu me importar com o que Ele se importa. É fazer eu amar o que Ele ama. É eu entender desde aquilo que eu falo até aquilo que eu penso. É a intenção de tudo que eu penso e tudo que eu falo. Porque nem tudo que tu pensa precisa botar para fora. Porque nem tudo que você pensa vem de Deus. Tem pensamentos que você tem que é a voz do inimigo. Tem pensamentos que você tem que é a voz das tuas emoções, do teu eu. Tem pensamentos que você tem que é de Deus. Então você precisa passar pelo filtro do Espírito Santo. E nós só vamos conseguir passar pelo filtro quando nós temos um coração alinhado. Então José é um homem alinhado. José é um homem alinhado em todas as fases difíceis que ele passou. José foi trabalhado pelo Senhor até chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Mas, entenda, o processo não é punição. Porque se José pensasse assim, ele tinha ficado lá na casa de Potifar. Mas José passou pela casa de Potifar. Mas José não foi direto para o palácio. Ele foi para a prisão. Então, em todo o tempo, o coração de José estava sendo alinhado por Deus. Entenda, alinhamento traz maturidade espiritual para te manter em momentos difíceis, em ambientes difíceis. Muitas pessoas, queridos, elas não conseguem se manter em um trabalho difícil muitas vezes, porque elas acham que vida com Deus é só Deus trazer paraíso para elas. Muitas vezes o Senhor te coloca em um trabalho difícil para mostrar se o teu coração está alinhado com Ele ou não. Muitas vezes o Senhor vai te colocar em um trabalho que não tem ninguém crente para você mostrar que você é crente, que você tem um coração alinhado. Então eu estou falando de trabalho, muitas pessoas não conseguem se manter num trabalho sendo cristão, porque elas acham que Deus só vão colocar elas em trabalho de crente muitas vezes. Só vai trabalhar para alguém que é servo de Deus. E muitas vezes não é assim que funciona. Muitas vezes você vai ser colocado num ambiente hostil, num trabalho difícil, numa situação difícil, numa circunstâncias difíceis, para mostrar como o teu coração está alinhado com Ele. Aí muitas vezes as pessoas querem sair, muitas vezes as pessoas querem deixar. Mas sabe, queridos, nós precisamos revelar Deus em ambiente que nós estamos. E isso tem a ver com alinhamento de coração. Isso tem a ver com o teu coração está alinhado, se o teu coração está alinhado ou não com o Senhor. Porque se o teu coração está alinhado, você vai ser como José. Você vai conseguir sustentar um coração alinhado, independente da circunstância que você vive. Independente das circunstâncias que você vive. Muitas pessoas acham que elas não podem ir para a faculdade, porque elas correm o risco de largar a sua fé. Mas a faculdade, ela não rouba a fé de ninguém. Ela só revela se teu coração está alinhado ou não com Deus. Então, se você tem um coração alinhado, você vai sair mais crente do que você entrou. E te digo mais, você ainda vai sair com pessoas de lá para Jesus. Entende? Isso é ter um coração alinhado. Ter um coração alinhado não é só andar, sabe, queridos,
com os crentes, muitas vezes, com as pessoas que creem em Jesus, creem na tua fé, têm a mesma fé que você. Eu não estou dizendo, entenda, né? Porque eu sempre gosto de explicar para você não achar que eu estou mandando você para qualquer lugar, se Deus não mandou. Eu sempre falo sobre sentar à mesa, tomar cuidado, eu sempre falo sobre ambientes, eu sempre falo sobre pessoas, sobre nós termos discernimento para saber com quem estamos andando, em qual lugar nós estamos sentando, em qual ambiente nós estamos acessando. Mas um coração alinhado é revelado, queridos. Quando você não está em ambientes da tua fé, em ambientes, e mesmo assim você permanece com o coração segundo o coração de Deus.